Gente, eu comecei essa live falando o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Quem nunca ouviu falar esse ditado popular, né? Alguém aí pode me dar uma explicação sobre esse dito aí? Quem pode me dizer aí, né, algo que significa isso aqui? Mente vazia, oficina do diabo, né? Quem nunca ouviu falar? E quem pode me dar aí uma passagem bíblica que possa justificar isso aqui, né? Quem pode me trazer aí uma revelação da palavra? Afinal de contas, a maioria dos provérbios populares, a maioria dos ditos populares, eles têm base na sabedoria de Deus, né? As pessoas acabam, na sua sabedoria, desenvolvendo esses ditos que ajudam realmente aqueles que não têm o conhecimento direto da palavra a estabelecerem princípios morais em sua própria vida. Então, mente vazia é oficina do diabo. O que significa e qual versículo eu poderia trazer aí que poderia justificar essa afirmativa desse dito, desse adágio popular? Enquanto isso eu vou falando aqui, ó. Um abraço para você, Fernandinha Sena Rocha, Miriam Amora, um grande abraço, Michele Sabino, um grande abraço, Camila Santiago, bom dia, abraço para você, Camilinha, seja bem-vinda. Alex Alves, meu filho querido, um beijo no seu coração. Cláudia Cristina também. Ana Lu Paraíso, Aninha, um beijo, Aninha, você é muito especial, filhota. Márcia, seja bem-vinda. Sil Borges, seja bem-vinda também. Cláudia Cristina Mendes, um grande abraço para você, Claudinha, seja bem-vinda. É sempre bom. A Fernanda Sena Rocha disse que estava com saudade das lives. Nós estávamos também com saudade de você, Fernandinha. Gente, vocês ouviram o que eu falei aí? Mente vazia é oficina do diabo. Quem pode me dizer o que significaria esse ditado popular? E quem pode me trazer aí um versículo, né? A Gidiane Esther também está dizendo, sim, Gi, já vi que você chegou aí. Quem pode me dar um versículo aí que justifique esse dito popular? Vamos lá. Quem pode me falar aí? Mente vazia é oficina do diabo. O que significa? Quem pode me trazer aí um versículo qualquer que possa realmente trazer ideia, luz a isso que ele está dizendo, o que significa, né? Tem um sentido moral disso que esse ditado popular fala. Vamos lá, estou esperando você aí. Carvalho, um grande abraço para você também, Carvalho. Quem pode me falar aí? Vamos lá. Alô, pastor, Verbo Governador Valadares. Um grande abraço, Ricardo, para você, seja bem-vindo. Camila Santiago disse Romanos 12:2, é exatamente isso, foram em cima hoje, hein? Vocês estão afiadíssimos, não vos moldeis, não vos conformeis, não tome a forma do sistema do mundo, antes sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possam então desfrutar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso mesmo, mente vazia é a oficina do diabo, ou seja, a mente é algo poderoso, né? E a gente precisa entender que ela precisa estar em contínuo funcionamento, né? Ela tem que estar cheia da palavra de Deus. É por isso que em várias passagens bíblicas, várias mesmo, Deus nos instrui a mantermos nossas mentes constantemente cheias da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, medite na palavra de dia e de noite, 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 ou seja, mantenha a sua mente ocupada. A mente é algo que não consegue permanecer vazia, ela vai estar sempre em plena atividade. E se ela for ocupada por pensamentos destrutivos, certamente tais pensamentos se transformarão em crenças. E essas crenças destrutivas limitam você ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Aquilo que você alimenta a sua mente com pensamentos, seja por meio de visões, seja por meio da audição, seja por meio do tato, porque tudo isso faz com que os sentidos tragam informações para a sua mente. A sua mente precisa ser completamente cheia daquilo que traz de fato para você, né? Fabiola também disse, ó, Colossenses 3,16. Excelente colocação, Fabiola. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso mesmo. Quanto mais você fizer com que a palavra de Cristo habite em você, mais você se tornará parecido com ele. Então, é isso que nós temos que entender. Isso mostra que o poder dos pensamentos, né? Esses pensamentos é que geram crenças e as crenças, por sua vez, é que determinam as nossas ações. Então, perceba
que essa sequência de fatos aqui, você vai entender exatamente por que nós devemos todos os dias nos dedicar um tempo para encher a nossa mente com a palavra de Deus. De preferência, todo o dia meditando conforme a palavra de Deus nos instrui. Porque os pensamentos é que são responsáveis por gerar crenças em nós. E as crenças, elas são responsáveis pelas nossas ações. Então veja, tudo o que os meus sentidos podem informar a minha mente, eu decido, né, ficar processando tais pensamentos ou não. E se eu levar em consideração esse pensamento e começar a processá-los, esse pensamento invariavelmente vai se tornar uma crença na minha vida. E essa crença vai determinar as minhas ações, mesmo que essa minha ação seja a inércia. Veja, a inércia não deixa de ser uma ação. Eu tomo uma decisão de ficar quieto. Tá entendendo? Então veja, tudo isso parte de pensamentos. Agora, esses pensamentos são formados de que maneira? Eles são formados pelos sentidos. Os pensamentos, eles são formados por aquilo que eu vejo, os pensamentos são formados por aquilo que eu ouço, os pensamentos são formados por aquilo que eu sinto, cheiro, os pensamentos são formados por aquilo que eu sinto gosto, e os pensamentos são formados por aquilo que eu posso tocar. Tudo isso, tudo que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso ouvir, que eu posso sentir, que eu posso degustar, tudo isso geram pensamentos. São experiências que geram pensamento. O que gera um pensamento? O que gera um pensamento em nossa mente são as nossas experiências diárias por meio dos nossos sentidos. Então veja, as pessoas dizem, é problema ouvir música do mundo? Depende. Depende. Ouvir música do mundo é problema? Depende. A questão não é se a música é do mundo ou não do mundo, porque também tem música que se diz cristã ou gospel que é mais problemática do que música do mundo. A questão é qual a experiência que isso vai gerar em você. Então veja, se você está ouvindo uma música, né, que fala que você vai, sei lá, trair a sua esposa, vai aprontar, vai fazer, vai acontecer. Aquilo gerou uma experiência e aquilo vai ficar gerando uma influência na sua mente. Aquilo vai gerar influência em você e você vai ficar pensando naquilo. E invariavelmente aquilo vira uma crença. E essa crença, em dado momento da sua vida, vai te impulsionar a uma ação. Muitas vezes essas ações se tornam quase que involuntárias. Quando são ações mais drásticas, mais dramáticas, elas ainda passam pelo senso, né? A gente dá medida e diz, rapaz, eu faço ou não faço? Mas às vezes eu já estou tão influenciado com aquela experiência que eu acabo me jogando em uma ação que é completamente nociva à nossa vida, à nossa saúde. Então veja, tudo isso porque você ouviu uma música. Vê, assistir filme, assistir séries. Errado? Não, nada é errado. Mas a depender do que você veja numa série, numa ação, num filme, isso gera uma experiência. Essa experiência gera pensamentos. Esses pensamentos geram crenças. E essas crenças geram ações. Então veja, é por isso que lá atrás, quando você era criança, no departamento infantil, você aprendeu uma musiquinha que dizia assim, cuidado, olhinhos com que vê. Cuidado, ouvido com que ouve, sei lá como é que canta. Enfim, a questão é que eles diziam assim, o Senhor está olhando para você. A questão não é o que Deus está olhando, o que você está vendo, ouvindo. A questão não é essa. Não é Deus que vai ficar irritado com o que você está ouvindo música do mundo. Não é Deus que vai ficar irritado com você porque você está assistindo uma série que não deveria. Deus não vai ter nada com isso, não. A questão é que essas experiências vão gerar crenças em você. E essas crenças, invariavelmente, vão virar ações. Você está sendo influenciado. E isso pode levar você a um caminho de morte e perdição. Então veja, Salomão então nos dá uma coletânea de provérbios valiosíssimos, através dos quais nós podemos, né, produzir uma experiência única, e estas, por sua vez, geram pensamentos, que geram crenças benéficas, que geram ações que visam o nosso crescimento. Qual é o benefício de nós estarmos aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus, mergulhando no conhecimento de um livro como Provérbios? É que isso está gerando em mim e você experiência. Essa experiência
que nós temos aqui geram pensamentos. Os pensamentos, por sua vez, geram crenças. Essas crenças, por sua vez, geram ações e as ações geram resultados. Então, essa é a grande chave de escolher ou priorizar aquilo que nós desejamos e queremos, sabe? Tem muita gente, irmãos, que tem priorizado outras coisas. Nada contra, você é dono da sua vida, você faz o que quiser. Eu só estou mostrando o caminho para você, que as experiências, as quais você escolhe por meio das suas prioridades, vão determinar invariavelmente os pensamentos que ocupam a sua mente. E esses pensamentos vão acabar se enraizando em você e virando crenças ou sofismas. E estes viram invariavelmente hábitos ou ações que podem levar você à plena destruição. Então veja, se você quer realmente um crescimento, um avanço, gere experiências que vão gerar pensamentos produtivos, que gerem crenças, que façam com que você cresça e se desenvolva ao pleno desenvolvimento daquilo que você foi criado para ser e fazer. Provérbios capítulo 10, verso 18 diz assim, veja que interessante: quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha calúnias é tolo. Quem esconde o ódio, quem guarda a ofensa, sabe? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se alguém te ofendeu, você ficou com raiva, estoure na hora. Estoure, depois chore, se arrependa, peça perdão e volte. É melhor do que você fingir, fazer cara de paisagem. E guardar a ofensa no coração. Sabe, tem pessoas que são assim, eles estão conversando, eles são afrontados, eles sabem aquilo doeu, bateu no fundo, mas eles são incapazes de demonstrar qualquer tipo de sentimento. Eles ficam lá com cara de paisagem, mas estão agora com a raiz de amargura proposta, uma semente do mal, uma semente da mágoa, uma semente da ofensa, está dentro do seu coração. E essa semente vai acabar tecendo raízes, fincando essas raízes para dentro e fazendo com que cresça uma grande árvore de amargura que pode desenvolver-se em doenças psicossomáticas e destruir desde a tua saúde física, mental, até mesmo a tua vida espiritual. Então, Salomão diz: aquele que guarda ou que esconde o ódio torna-se mentiroso, acaba fingindo, levando uma vida fingida e vai se autodestruindo. Eu me lembro que uma vez eu vi um livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás. Quando eu vi o título desse livro, A Isca de Satanás, eu pensava em muitas coisas. Eu falei: a isca de Satanás para o homem deve ser uma mulher. A isca de Satanás deve ser dinheiro. A isca de Satanás deve ser... Eu pensei todas essas coisas. E depois eu descobri que a isca de Satanás é a ofensa. E é exatamente, ele planta uma sementinha de ofensa, sabe? Às vezes aqui mesmo eu falando, às vezes você faz uma pergunta aí na caixinha de minhoca e a depender da forma que eu respondo para você, você já guardou uma ofensazinha no coração, uma sementezinha da desgraça, uma sementezinha da discórdia, e dali em diante você começa a abrir covas, ou seja, um abismo chamando outro abismo. Veja, a pessoa que guarda ofensa, ela fica com aquilo no coração e na primeira oportunidade que ela tiver de conversar com uma outra pessoa, ela vai acabar criando mentiras a respeito daquele que a ofendeu. Vai aumentar para justificar a sua ofensa, vai inventar para justificar a sua ofensa, e aí começa a se enrolar num emaranhado de armadilhas do diabo para essas pessoas. É assim que se dá a autodestruição. Você guarda uma sementinha da ofensa de alguém, e aí você começa a falar mal sobre aquela pessoa, você começa a aumentar coisas sobre a vida daquela pessoa, você começa a inventar situações para justificar a ofensa
que você carrega no seu coração. Veja, pessoas que estão ofendidas com familiares, por exemplo, e acabam vindo me pedir conselho. Ah, a minha sogra é assim comigo. Ah, a minha cunhada é assim comigo. Ah, a minha irmã é assim comigo. Guardou uma ofensa. E na hora que eu pergunto, eu digo, mas você poderia perdoar. E aí, para justificar a não ação, a pessoa diz, mas ela é, e acaba aumentando coisas que a pessoa é, acaba muitas vezes inventando situações. Veja, você estava apenas guardando uma semente do ódio, uma semente da ofensa, mas agora você já se tornou mentiroso, caluniador, tudo por causa da ofensa. Veja, é um abismo que chama outro abismo. É um buraco cada vez maior. Ou seja, guardar ofensa é caminho de destruição. Guardar ofensa é uma ação que abre a porta para muitos outros males. Um abismo chama outro abismo. Perceba isso. Eu vou te dar exemplos, obviamente, da minha realidade, né? Que é o meu cotidiano. Pessoas que saem de igrejas, por exemplo. Eles deixaram de ir para uma igreja porque se sentiram ofendidos em algum momento. Alguém os confrontou. Alguém... Bom, foi uma ofensa. Caiu uma semente da desgraça no coração, uma ofensa. E aí, porque ele agora saiu daquela igreja, ele vai falar mal daquela igreja pro resto da vida, vai falar mal do pastor, vai inventar situações, vai inventar história, vai mentir. É por isso que nenhuma pessoa que faz isso sai bem na fita. Aleluia. Não guarde ofensa de ninguém. Se alguém te ofendeu naquele mesmo momento, fale com ele, olha, não gostei do que você me falou não, viu? Tô bravo, tô com raiva, tô chateado. Rasga, bota pra fora. Fala logo, conversa. Depois de 5 minutos tá tudo bem. Depois de 5 minutos você aliviou e já se tornou amigo de novo. Mas se você for pra casa com aquilo que você se sentiu ofendido, esquece. Ali você já guardou a semente do mal. Você já acolheu pra você a semente da desgraça. E aquilo vai produzir, infelizmente, todo tipo de males dentro do seu coração. Infelizmente, é isso que acontece. Provérbios capítulo 10, verso 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Tem um ditado popular que diz assim, eu não sei se você já ouviu esse: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Sabe, uma das maiores desgraças da vida é gente que gosta de dar opinião onde não foi pedida, né? Fazer comentário do que não lhe diz respeito. É um desperdício de energia e se torna completamente vulnerável. Vulnerável. Sabe, queridos, eu falei isso aqui, eu quero repetir. Outro dia eu falei isso aqui. As pessoas já me mandaram não sei quantas mensagens dizendo assim, agora pararam, porque o negócio já esfriou. Pastor, aquele caso da menina que foi abusada sexualmente, estuprada com 10 anos e acabou engravidando. E aí foi feito um aborto. Qual é a sua opinião? Eu digo, nenhuma. Eu não tenho nada a ver com a situação. Não me foi pedido opinião de nada. Por que eu tenho que ir para a internet e ficar dando opinião? Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você gosta de dar opinião daquilo que não te diz respeito, Satanás se aproveita dessa situação para criar todo tipo de conflito, de ranço, de problema. Sabe, tem gente que é assim, aconteceu um problema lá em São Paulo, com um ministro, com, sei lá, um político, em Brasília, sei lá, qualquer lugar. Aí você vai para a internet dizer a sua opinião. O que é que você tem a ver com isso? Fica calado. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma autoexposição desnecessária. Ninguém precisa saber. Deixa eu te dizer uma coisa. 2018 nós tivemos eleição presidencial. 2018. Até hoje a maioria das pessoas que estão próximas a mim nem sabem quem eu votei. Por quê? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Sabe, muitas vezes você está lá dando opinião acerca de uma coisa, defendendo determinada pessoa, defendendo determinada ideia, se acirrando com seus irmãos, ofendendo outros com as suas palavras, destilando veneno na internet.
Aí de repente aquela pessoa que você tanto defende cai. E aí, com que cara tu fica? Não era melhor ter ficado calado? Não era melhor ficar quietinho? Para de ficar dando palpite naquilo que você não foi chamado. Se a tua opinião não vai resolver o problema, não faz parte do processo, esquece. Para que tu vai dar palpite na situação? Cala a boca. Tem gente que parece ter necessidade de falar. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. A Bíblia diz que falar é prata, mas o calar é ouro. É muito mais valioso, ó. Ficar calado. Fique calado, sabe? O sábio aprende e fica calado. Calado. Aprenda a ficar calado, a ouvir. Sabe, tem gente que chega em determinados lugares, tem um grupo reunido, ele quer ser o primeiro a falar, ele quer ser o primeiro a dar palpite, ele quer ser o primeiro a expor a ideia dele, não deixa ninguém falar. Isso é uma tolice sem tamanho. Você perde a oportunidade de aprender. Você aprende a ouvir, não é falando não. Parece que tem diarreia verbal. Fala, parece uma matraca. Cala a boca. Fique calado, ouve mais. Fala menos. Você não sabia que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só? Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só. Para quê? Para ouvir em dobro e falar a metade, criatura. Provérbios 10, 20. As palavras do justo são como a fina prata, mas o coração do perverso tem valor nenhum. Agora eu digo, de onde procedem as palavras? Tanto do justo quanto do perverso. De onde procedem as palavras? Eu já falei sobre isso aqui em outro dia, em estudo do livro de Provérbios também. Não é? Falei isso aqui outro dia. De onde procede as palavras, né? A gente tem um bom depósito para guardar todas essas coisas onde se formam as palavras, onde sobem, né, os pensamentos que se formam palavras. De onde procedem as palavras? Disse Ju, do coração. É exatamente, é do coração. Ele diz as palavras do justo, de onde procede a palavra do justo? Do coração do justo. As palavras do justo são tão valiosas que são comparadas com uma prata mais fina. Mas para que ela possa realmente ter valor, é necessário que o justo ande em justiça. É necessário que esse justo guarde o coração, guarde o seu bom depósito, faça limpezas diárias, né? Para que a amargura não permeie esse depósito, para que a ofensa não fique lá, mas apenas palavras boas. Quando o coração dessa pessoa, o coração do justo, ele é cheio da boa palavra, ele vai falar daquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, ele diz que as palavras do justo se tornam como a fina prata. Porém, do coração do perverso só saem palavras que não têm valor nenhum. Você já conversou com pessoas que dá preguiça, que da sua boca não sai nada que se aproveita, que são uma conversa mais inútil? Já teve isso? Já teve conversando com pessoas que dá preguiça de conversar com elas? Porque tudo que elas falam não tem nenhum tipo de utilidade, é só futilidade. Pessoas fúteis. Suas palavras são vazias, a sua conversa não tem valor. Por quê? Porque as experiências que acumulam pensamentos dentro de si mesmas são pensamentos ou experiências fúteis. Uma vida fútil. Sabe? Pessoas que valorizam apenas o ter, pessoas que valorizam aquilo que vestem, acabam gerando uma conversa fútil, né? Uma conversa que não tem valor algum. Eu não gostaria de ser essa pessoa, eu tenho certeza que você também não. Então encha o seu bom depósito com aquilo que edifica, coloca a palavra de Deus para dentro, e quando você abrir a boca, você vai ter a palavra de Deus saindo pela sua boca. Agora também não seja um crente chato. Transforme a palavra de Deus em experiências úteis na tua vida. Fale palavras que edificam e não fique arrotando versículos nas pessoas o tempo inteiro.
As pessoas não querem saber onde está escrito, eles querem saber se você está praticando aquilo que você está falando. Sabe? Tem gente que o tempo todo ele está preocupado para dizer o livro da Bíblia, o versículo. Ei, fala o teor, fala a experiência, fala a essência, fala a tua vida, bota para fora a vivência, traz para as pessoas o consolo, um abraço, um sorriso. Sabe, todas as religiões têm os seus extremistas, né? Todas as religiões têm aqueles que são extremistas, né? A gente vê, por exemplo, os islâmicos, eles têm os xiitas, e os crentes têm os chatos, né? Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo. Provérbios 10, 21 diz assim: as palavras do justo dão ânimo a muitos. Não é verdade? Ao passo que existem pessoas que são fúteis, existem pessoas tão valiosas, que 5 minutos de conversa com ela nos enriquece para uma vida inteira. Pessoas que abrem a boca e nos edificam com simples palavras. Pessoas que a gente olha para elas e a gente já se sente inspirados por elas, né? Essas pessoas, elas nos enriquecem com aquilo que transmitem através da sua vida em todo tempo. Então, a palavra do justo dão ânimos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. Né? A insensatez destrói. A insensatez é a falta da prática da palavra. Isso destrói as pessoas. Isso acaba com elas. Não é? Provérbios 10, verso 22. Diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza ou nos enriquece, e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Veja, muitas vezes, e eu quero parar um pouquinho nesse versículo, porque nós precisamos fazer uma separação. A palavra de Deus é a única forma eficaz de separar em nós alma e espírito. A palavra de Deus é a única coisa capaz de separar em nós alma e espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos muitas vezes misturar tanto as nossas emoções com o nosso espírito, que a gente não distingue o que de fato é a vontade de Deus, o que de fato é a nossa vontade que procede dos desejos carnais do mundo. A gente pode estar tão envolvido em uma determinada situação que a gente possa afirmar convictamente que Deus está nesse negócio. Deus está nisso. E muitas vezes não está nada, é só a nossa vontade misturada às nossas emoções, sabe? A gente, quando está muito alterado nos sentidos das emoções, né? Desejos, vontades, a própria paixão, né? Elas nos mistura de uma tal maneira que a gente não consegue entender mais o que vem de Deus e o que não procede de Deus. Mas como a palavra de Deus ela é capaz de separar alma e espírito, ela é capaz de entender o que são direções de Deus e o que são apenas emoções. Então veja, ela diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta tristeza. Toda situação que causa dor, angústia e tristeza não procede de Deus. A bênção de Deus, aquilo que foi direção de Deus, aquilo que é bênção, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não causa de jeito nenhum tristeza, angústia ou confusão. Tem muita gente envolvida em situações que trazem confusão dentro de casa, conflitos entre família, angústia, tristeza, todo tipo de sentimento ruim, e as pessoas batendo dizendo: foi Deus que me falou. Não, não foi, você está enganado. Você está misturando suas emoções com o seu espírito, e a palavra de Deus ela é bom remédio. A palavra de Deus ela faz distinção. A palavra de Deus divide e mostra. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz assim: se for de Deus, não te causa angústia. Se for de Deus, não te causa confusão. Se for de Deus, não causa tristeza alguma em você. Não causa rompimento, divisões, rompimento de relacionamentos, de amizades. Se for de Deus, ela traz alegria. Eu costumo dizer o seguinte, e eu quero encerrar com essa frase: se a situação que você está vivendo agora, se aquilo que você está
fazendo, não está divertido, então, certamente, Deus não está envolvido. Se não está divertido, Deus não está envolvido. Marcelo, capítulo 1, versículo de número 2. Provérbios de Marcelo. Se não estiver divertido, Deus não está envolvido. Pega essa e medita durante todo o dia. Bom, fica então o convite para logo mais às 23 horas, um encontro marcado comigo na série A Verdade que Liberta. Nós estamos mergulhados nesse conhecimento. Ontem nós falamos sobre mudança de mente ou, de fato, arrependimento de obras mortas. Você é meu convidado a hoje à noite, às 23 horas, um encontro marcado comigo, para a gente dar continuidade a essa série incrível. Beijo no seu coração e até logo mais. Tchau!